Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Quais são as coisas que nos preocupam hoje? Aliás, o que tem perturbado o seu, o meu, o nosso coração? Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta sexta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa é de São João, no capítulo 14, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mistério da morte sempre questionou o ser humano e levou a se perguntar pelo que vem depois. Não tem esse que não fica questionado com o mistério da morte. Jesus, no evangelho que acabamos de ouvir, prepara seus discípulos para que não se assustem diante do que vai acontecer com ele, a morte na cruz. Entretanto, não é só o medo da morte, a dor da morte das pessoas amadas, mas há também, além da pergunta pelo que vem depois, a preocupação pela salvação ou condenação. E eu digo, há também, embora muitas pessoas hoje não tenham pensado nisso. Em outras épocas, o ensinamento da igreja, baseado nos evangelhos, conduziu as pessoas a viverem e se prepararem para o encontro com Deus, para a vida eterna. Hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, com uma certa neutralização da religião, o que tem acontecido é que as pessoas têm buscado viver aqui e agora, descuidando-se, não perturbam mais o coração com a eternidade. Esse é talvez um grande problema. Não se perturbar o coração em relação ao que vem na vida depois da morte. Este é o problema. O mundo que só se preocupa com o carpe diem, o viver agora, e não com a eternidade. Dentro do Evangelho de hoje encontramos também o tema do caminho.
E este tema do caminho introduz a ideia muito necessária de que Jesus é a mediação para se chegar ao Pai. Jesus, ele diz, é o caminho. Por que ele é o caminho? Porque também ele é a verdade e a vida. Então, sendo verdade e vida, é nele que se passa, é por ele que se passa para chegar ao Pai. Sim, chegamos ao Pai seguindo Jesus, que é a verdade, que nos dá a sua vida para que nós tenhamos a vida em plenitude. E ele nos deu sua vida morrendo na cruz, derramando seu sangue para a nossa libertação. Jesus é a verdade. Isso significa que ele é a perfeita revelação de Deus. Tudo que Deus é e que Deus quer que o ser humano saiba, Jesus nos revelou. Jesus é a vida, porque ele, além de nos fazer passar da morte para a eternidade, nos faz participar da comunhão com Deus e anula em nós o poder da morte eterna. Jesus é o caminho. Com a sua cruz, com a sua ressurreição, ele se tornou o pontífice, a ponte que liga Deus e os homens. Voltemos ainda ao tema da perturbação do coração. Não se perturbe, diz Jesus. Isso significa viver neste mundo segundo o ideal do reino anunciado por Jesus. E saber, tem cruz, tem sofrimento, mas há uma meta, a salvação, a eternidade. Jesus também diz para os discípulos, na casa do meu Pai há muitas moradas. Com isso, nosso Senhor quer dizer da disposição do Pai para acolher a todos. Há a vontade de Deus para que todos os homens sejam salvos. Depois Jesus diz, vou preparar o lugar. Essa preparação do lugar, Jesus o fez como? Não é que ele foi lá para a casa do Pai, lá é um hotel, então ele deu uma de camareira e foi arrumar a casa para nós. Vou preparar-vos um lugar, é justamente através da sua morte e ressurreição. Ele pagou o preço do nosso pecado, ele pagou o nosso resgate para que nós tenhamos a vida em abundância. Rezemos. Senhor Jesus, ampara o meu coração vacilante. Como é difícil resistir a tantos vendavais que parecem varrer da face da terra o patrimônio espiritual acumulado durante séculos pelo trabalho de tantos discípulos missionários. As nossas comunidades envelhecem, declina a prática religiosa, são cada vez menores as vocações. As pessoas só querem viver o hoje, o aqui e agora, e não se preocupam mais com a eternidade. Vem, Senhor, em meu auxílio, em auxílio da minha fé vacilante. Eu não quero abandonar-te, porque o Senhor é tudo para mim. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Apoia a minha esperança fraca. Ajuda-me e ilumina-me, Senhor, com tua verdade. Atiça a frágil chama do meu amor pelos irmãos e por vós, para que eu possa permanecer contigo. Ser, Senhor, para mim o caminho, a verdade e a vida. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e
do Espírito Santo. Amém.